Muito boa tarde, meus queridos filósofos e minhas queridas filósofas. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente em relação ao vídeo da outra vez, o primeiro, por sinal. Então, olha só, hoje nós vamos falar um pouco, né, de... Vamos continuar falando de filosofia grega, né, mas... eu vou mostrar uma coisa que foi possível a gente ter, a gente falar um pouco desses filósofos a partir de um evento, né, que ocorre em um jogo de RPG, né, M-O-R-F-P-H RPG, uma coisa assim, tá? Chamado League of Angels 3. Tanto que eu estou vestido caracterizadamente com a minha personagem favorita, que é a Glória, essa anja que está aqui, né? E nós vamos falar então hoje um pouco da filosofia de Empédocles, de Agrigento. Nós vamos falar também um pouco de Demócrito, tá? Eu acho que dá para associar, né, digamos, o demiurgo platônico, né, com o vídeo que nós vamos exibir aqui, por isso que eu falei que hoje ia ser um pouco diferente, além do meu cabelo, que do vídeo passado eu coloquei uma touca, tá? E nós vamos então passar esse vídeo aqui, certo? Isso aqui é um evento que ocorre no jogo chamado Recruit, né, em que você tem aí, né, bilhetinhos que você pode gastar para você poder adquirir pedaços, shards, né, dos heróis, ou seja, dos personagens que você manipula no jogo, ou até mesmo personagens completos, né? E primeiro eu vou exibir o vídeo aqui e depois a gente vai tentar conciliar, certo? Como que isso aqui, como que ocorre aqui, tem a ver com as filosofias de Demócrito, com as filosofias de Empédocles e com o demiurgo platônico, por que não, né? Então nós vamos exibi-lo agora, tá? E vocês vão perceber o seguinte, conforme eu for explicando, falando da filosofia dos caras, eu vou parar a tela, né? Vou congelar a tela para a gente entender o que está se passando aqui. You shall know pain. You shall know pain. Bom, eu acho que vocês agora vocês conseguiram visualizar aqui o que estava acontecendo, né? Aparecia uma imagem preta, né? Uma forma, né? Assim, com uma energia em que ela, né? Ela promove esse movimento, e o movimento com o qual ela promove aqui, né? Que é todas aquelas coisas que aquela força cósmica, né, que vai movendo as coisas, transformava-se em quê? Transformava-se em pedaços, fragmentos, ou em personagens completos, né? Pois é, olha só. Agora nós vamos fazer então o seguinte. Vamos falar um pouco da filosofia de Empédocles e de Agrigento. Vamos lá, olha só. Vem comigo no detalhe para você. Ó, Empédocles acreditava o seguinte, né, que todas as coisas são formadas pelos 4 elementos, ou seja, fogo, terra, água e ar. Entretanto, como nós sabemos que a filosofia grega, embora ela tivesse tido toda a construção racional dos seus argumentos, toda a construção racional para a interpretação de mundo diferente do pensamento mitológico, eles ainda estavam
eles ainda estavam atrelados à religião, principalmente à religião órfica, tá? Que isso não, assim, não percamos isso de foco, certo? Então, o caso do Empédocles não seria diferente, né? Eu até fiz aqui, eu peguei, né, dos meus resuminhos que eu fiz ao longo desse tempo todo, né? E nós percebemos o seguinte, que os 4 elementos do Empédocles são representados por deuses, né? E a arqué, né, do Empédocles são os 4 elementos e são chamados de rizômatas, ou as raízes. Ou seja, todas as coisas elas são constituídas por cada raiz que representa um dos 4 elementos. Tá? E depois eu vou fazendo essa exposição aqui, nós vamos então colocar no nosso próprio corpo humano mesmo, como que esses 4 elementos estão representados. Então, como eu fiz uma anotação aqui, né, as 4 rizômatas que representam os deuses na filosofia de Empédocles são o fogo, o Pir, né, que é representado por Zeus, né, não precisa nem falar nada, né, o ar, a deusa Hera, a esposa ciumenta de Zeus. Adonis é representado pela terra, né, e a água é representada por Nestes. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que nós vamos discutir aqui, né? Já falamos. Todas as coisas, todos os elementos, quer dizer, todas as coisas que compõem o mundo, todos os objetos, todos os entes da natureza, eu, você, tudo está composto pelos 4 elementos. Então, esses 4 elementos estão presentes em cada um de nós, em cada, né, elemento do cosmos. No entanto, o que ocorre? Para que todas as coisas se constituam, né, é necessário que haja uma força. Ou seja, lá nos pré-socráticos anteriores, a Empédocles, Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, Pitágoras, etc., o grande problema deles era como que, ou que força que atua sobre a constituição, a constituição, a corrupção e a destruição, a criação de todas as coisas, né? Como que essas coisas elas se constituíam e se destruíam, né? Então, Empédocles ele tenta resolver esse problema a partir de duas forças, que as quais todo mundo conhece, tá? Mas que pouca gente sabia que isso faz parte da filosofia de Empédocles. A primeira delas é o amor, né? A filia. Não tem aquela frase, né? O amor une, certo? Então, quando atua o amor sobre todas as coisas, significa que as raízes, né? As rizômatas, elas estão espalhadas no seu estado natural. Então, ou seja, o fogo está no fogo, a água está... quer dizer, o fogo está no seu lugar, a água está em seu lugar, a terra está em seu lugar e o ar está em seu lugar, certo? Então, quando acontece o amor, essas rizômatas elas vão se agregando. Ou seja, a filia nesse ponto aqui significa de que os elementos eles se unem e constituem as coisas. Então, ou seja, eu sou um agregado de rizômatas, né? As rizômatas elas estão agregadas em mim, aqui. Só que aí nós temos uma segunda força, um segundo movimento, que é o de espraiamento, é a dispersão, que é o neikos. Ah, mas o que é isso, neikos? Professor, que diabo de neikos é esse? Meu filho, é o ódio. Pronto, acabou. É o ódio. Ou seja, quando você diz eu odeio você, eu odeio todos vocês, significa que eu quero distância de você, né? Que você quer distância de mim. Então, eu quero me desagregar de você. Eu quero me desunir de você. Então, o ódio, certo?
ele é esse momento em que todas as rizômatas elas estão se espraiando, elas estão se dispersando, elas estão se desarticulando. E como é que isso acontece? Bom, isso acontece no decorrer do tempo. Ou seja, quando nós nascemos com um agregado de rizômatas, certo? E que conforme o tempo vai passando, conforme os anos vão passando, algumas coisas que acontecem conosco já não temos mais tanto vigor como tinha antes. Então, por exemplo, se você tem hoje 39 anos como eu tenho, né? E se você antes, com 16 anos, você conseguia dar 10 voltas no quarteirão sem parar, hoje com 39 você não vai dar 10 voltas, talvez você dê 6 voltas, ou dependendo, você dê 4 voltas, ou nenhuma volta, certo? E quando você tiver com 68 anos, né, o vigor que você tinha com 39 e com 16 vai estar quase, assim, vai estar muito baixo, certo? Isso significa que as rizômatas elas estão voltando para o seu lugar. Ou seja, a nossa vida, quando você fala assim, olha, muitos anos de vida, não é bem muitos anos de vida, é muitos anos de morte, né? Mas isso aí é uma coisa que a gente vai falar depois, lá na filosofia do Heidegger, né? E se eu tiver assim um pouquinho de tempo, eu vou falar um pouco também da filosofia do Heidegger em relação à morte, tá? Então, voltando aqui ao assunto, ó, neste caso, então, conforme o tempo vai passando, as rizômatas vão voltando para o seu determinado lugar, certo? E o que acontece quando as rizômatas voltam completamente para o lugar de origem? Quando nós morremos. Ou seja, quando você morre, que vai lá para o seu caixãozinho, né? A água, o sangue coagulado, certo? Você vai voltar para a terra, logicamente, certo? O ar, né? E o fogo. Ou seja, eu tenho a impressão de que o fogo é o primeiro. Quando você morre, o fogo é o primeiro que vai. Ou seja, o seu corpo ele é quente, você é animado, porque... Agora eu vou explicar também como os 4 elementos estão aqui conosco, tá? Então, quando eu falo que o fogo é o primeiro que vai, significa que depois que você morre, o seu corpo fica frio. Ou seja, você está morto. Está inanimado. Você não tem alma. Então dá a impressão que a alma anima o corpo, como dizia o Aristóteles, né? E como que a água representa aqui no nosso corpo? O sangue. Cabe lembrar que os gregos eles trabalham muito com aquela questão do quente, úmido, seco, quente, úmido, seco, não, quente, frio, seco, úmido, certo? São essas oposições, correto? Então, na verdade, não é o sangue necessariamente, mas é a propriedade do sangue, ou seja, o líquido. Então, o sangue é líquido. Então, esse líquido, ele coagula, certo? E a carne, lógico, apodrece, tá? Até o ponto de ela se deteriorar e virarmos ossos. E os ossos depois virarem pó, tá? Agora, como que nós vamos associar isso que eu acabei de falar aqui da filosofia de Empédocles com este vídeo que está aqui? Agora que nós vamos ver o que de fato vai acontecer, eu fazendo a narração aqui, tá? Como que esse vídeo vai fazer sentido em relação ao que eu acabei de falar agora da filosofia do Empédocles. Vamos lá. Aqui, ó, presta atenção. Vocês repararam que quando... lógico que isso aqui, tá? É uma figura meramente ilustrativa, ok? Os gregos não acreditavam, talvez, né, na questão de gênero em relação a essa força que cria a união e desunião das coisas, tá? Dos elementos, certo? Então significa o seguinte, ó.
todas as coisas, ó, imagina, e o detalhe também, tá? Quando as rizômatas elas estão se agregando, certo? Tudo isso aqui, tá? É um imenso vazio. Só que tem um detalhe, o Empédocles não fala da onde que vem essas rizômatas. Ele fala que vem do cosmos, certo? Só que esse cosmos, ele é algo indeterminado. Quem vai falar, por exemplo, que isso aqui é o vazio, é o Demócrito, que é o próximo cara que nós vamos falar aqui. Então, percebam uma coisa, que vem, certo? Esse movimento circular, tá? O Empédocles, ele trabalha com a questão do amor e do ódio, né? Num movimento vertical, ou seja, as coisas elas tendem a se unir quando descem do Neikos como um cone, né? Do Neikos para a filia, certo? E quando as coisas se destroem, elas fazem um movimento inverso, elas fazem um movimento contrário, ou seja, elas abrem assim como fosse um cone. Então, do Neikos para o amor, as coisas se unem, né? Se juntam ali num vértice. Quando as coisas se desagregam, o movimento ele é de baixo para cima. Então, ou seja, ele abre o vértice, certo? Então aqui, ó, as coisas elas surgem, certo? Não se sabe qual a origem, né? De onde surgiram essas partículas que vão estar agregadas. Nessa representação aqui, tá? E depois de toda a condensação de tudo, né? É que vão surgir as coisas prontas, ó. Olha lá, reparem. Aqui dentro, ó, aí, ó, um personagem já foi feito. Um outro personagem completo já foi feito. Mais um foi feito. E, ó, aqui, ó, lógico, né, aqui. Ó, reparem. Então percebam uma coisa, não é difícil você explicar isso, não é difícil você compreender isso também. Por quê? Porque, ó, tá vendo? Isso aqui, essa pecinha do quebra-cabeça aqui, né, significa que é o pedacinho desse personagem, né, que você precisa de vários pedaços, né, para que você possa ter o personagem completo, tá? Isso é para vocês perceberem que a filosofia também está aqui, ó, no jogo online, de RPG online, tá? Novamente, né? Aí, ó, mais um personagem completo. Ó, tá vendo, ó? Eu dei essa pausa aqui de propósito, por quê? Porque acontece uma explosão, certo? Essa explosão aqui, essa explosão inicial, ela é, digamos, a explosão do momento em que, né, a coisa ela vai se... É como se fosse o movimento do Big Bang, né? Ou seja, aquelas duas partículas que estão lá perdidas no meio do nada, no meio do vazio, elas se juntam, bum, explode tudo, e depois tem aqui, né, eu, você, a casa, a cidade, o bairro, o planeta, o universo, o cosmos, etc. Tá? Então, ó, olha aqui, ó, o movimento, ó, as estrelinhas, né? Ou seja, isso aqui podem representar o quê? As coisas que já estão compostas pelas rizômatas, tá? Lembrando que, no caso do Empédocles, um fragmento é o suficiente para ter todas as rizômatas, certo? Os 4 elementos. Contudo, quando elas se organizam, quando elas se juntam, olha o que é que dá. Estão percebendo? Agora, já que nós falamos então de Empédocles, né? Vamos falar então um pouco de Demócrito, né? O Demócrito é o seguinte: não são as rizômatas, tá? Que são composições de todas as coisas, mas os átomos, né?
que são os átomos? É a menor partícula, é semelhante ao que você viu lá na aula de química, né? O átomo é a menor partícula de um elemento. Mesma coisa, tá? Só tem um detalhe importante, um detalhe muito importante. Esse átomo, né? Esse átomo, necessariamente, ele não é composto ele não tem nenhuma composição dos 4 elementos, tá? Muito pelo contrário. Todas as coisas elas se agregam e se desagregam, né, por meio do movimento desses átomos, certo? Em que esses átomos eles se movimentam no vazio. No vazio, sim. Olha só. Aí agora vocês vão entender o seguinte. O que eu tenho aqui? Fora a imagem feminina que está aqui, né, nesse cantinho da tela, porque League of Angels, Liga dos Anjos, né, e este jogo ele tem uma presença de heroínas muito forte, tá? Inclusive muitas pessoas, assim, muitas pessoas dizem que é um jogo machista, certo? Porque as mulheres que aparecem aqui aparecem seminuas, etc, tá? Mas o que é que nós temos aqui? O vazio, correto? O escuro. Só que aí agora tem um detalhe muito importante. Atuam sobre a união e a desunião de todas as coisas também o amor e o ódio, né? Só que isso não é necessariamente algo que é assumido por Demócrito, né? Porque no fundo, não existe uma razão, não existe algo, né, com que todas as coisas se agreguem e se desagreguem, porque elas acontecem por acaso. Então é o acaso que faz com que esses átomos se agreguem e se desagreguem. A mesma coisa acontece com relação a nós, né? Nós morremos, certo? Tem a causa de morte? Tem a causa de morte. Só que quando nós nascemos, nós juntamos esses átomos. Quando nós estamos envelhecendo, esses átomos eles vão se desagregando conforme o tempo vai passando, eles vão voltando para o seu estado natural, eles vão voltando para o seu lugar de origem, e quando nós morremos, são os átomos que voltam para o cosmos. Então o que vai acontecer aqui nesse caso? Quando você e eu formos lá para debaixo da Terra, né, nós ainda continuaremos nos desagregando, porque não é uma questão de alma aqui, né? A alma, no caso, ela anima o corpo, como eu falei no início da aula, só que tem um detalhe. O Demócrito ele acredita no movimento mecânico das coisas, em que não há nenhuma influência anímica nesse caso. Então, nesse movimento mecânico, você nasce, você morre, então você, faz com que esse movimento dos átomos, eles simplesmente vão pelo vazio. Ou seja, o que une e desune os átomos? O acaso. Agora, por onde que esses átomos passam? Eles passam pelo vácuo, eles passam pelo vazio. Então, é como se houvesse, por exemplo, né, uma cadeia de átomos, certo? Em que entre um e outro existe um vácuo, que pode unir e pode desunir. Tá? Voltamos aqui, né? Ó, não nessa parte aqui não. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se é a parte aqui. Ó, esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos estão aqui dentro. Aqui dentro é porque o vídeo, quando eu fiz a captura desse vídeo aqui, o programa com o qual eu utilizei, ele deu uma espécie de delay
na sequência. Então ele está um pouquinho devagar mesmo, porque é normal. Porque eu não tenho a versão premium dele. Então aqui dentro você tem o que? Os átomos se batendo, certo? E esse círculo aqui, tá? É o vazio. É o vazio. E aqui dentro ocorre então, né, o movimento dos átomos. E se você for olhar, presta atenção, ó. Pega, assim, olha fixamente para o chão, mas olha fixamente mesmo, tá? Vocês perceberão que dá a impressão, pode ser até uma ilusão ótica ou não, né, que as coisas estão fazendo assim, ó, meio que se batendo uma na outra, assim, em movimentos, né, desordenados. São os átomos, né? São os átomos que, segundo talvez a dedução feita por Demócrito, foi de que quando ele olha fixamente para a coisa, quando ele olha fixamente para todas as coisas, ele percebe as coisas se batendo assim, ó, né? Não dá para saber o que estava na cabeça do cara, mas a impressão que dá é essa, tá? Então, aqui dentro estão os átomos, certo? E quando os átomos se agregam, eles se tornam... Olha aí, ó, pedacinhos, correto? Novamente, ó, a explosão aqui nesse caso é o acaso, tá? Por acaso as coisas se juntaram e por acaso as coisas se desagregaram. Tá vendo? Ó, mais um personagem. Então aqui nós conseguimos falar sobre o Demócrito. Então nós já falamos de Empédocles, já falamos de Demócrito e prometemos, agora cumpriremos, falar sobre o demiurgo platônico. Olha só, se liga comigo aqui no detalhe para você. O demiurgo, lá, não sei se agora é no Timeu, não sei se é no Timeu, não sei se é na República, não, na República não deve ser não sei se é no Timeu ou se é no... o Timeu, ele é uma obra platônica em que ele trata a questão da origem do universo, né? Então, ó, a questão da criação, da constituição do cosmos, da constituição de todas as coisas, está lá no Timeu. Então, segundo a doutrina platônica, o demiurgo, ele nada mais faz do que copiar todas as coisas que estão no mundo das ideias e transformá-las em coisas materiais, ou naquilo que existe, né? Só que tem um detalhe muito importante aqui, que não podemos esquecer. Quando o demiurgo pega as coisas no mundo das ideias e transforma aqui para as coisas reais, a coisa, quer dizer, a ideia que está lá não é a mesma que está aqui. Ou seja, o que está aqui são cópias do que está lá no mundo das ideias. Ou seja, o demiurgo ele está lá, né, copiando, ele tá mais ou menos aqui assim, ó, copiando o que está lá para cá e pumba. Aí vamos supor, ele copiou, aqui está uma caneca, então ele está lá olhando para a caneca no mundo das ideias, ele está copiando, certo? Formou a caneca, pum, jogou para frente. Então o mundo, o cosmos, surgiu por conta do demiurgo que copiava as ideias perfeitas no mundo das ideias e transformava as coisas aqui em coisas materiais. Agora você está se perguntando, ou melhor, você não vai nem se perguntar, porque de tanto que você já viu isso aqui, agora você vai falar para mim quem é o demiurgo que está aqui nessa imagem, quem é o demiurgo que está aqui nesse vídeo. Voltaremos então um pouquinho mais, certo? Vamos voltar aqui no início do vídeo, né? Vamos voltar aqui no início do vídeo. E agora você vai ver quem é aqui, ó. Pausei. Olha aqui, ó. Quem é o demiurgo?
Ela. Ela é o demiurgo. Quem são as ideias? Essa bolinha que está aqui. Ó. Ou seja, o que eu falei ainda há pouco? O demiurgo copia, ele contempla as ideias, ele olha para as ideias, ele admira as ideias, copia, certo? A mimesis copia e... Olha o que ela vai fazer agora. Vai lá. Olha lá. Olha lá. Ó. Aqui estão as coisas materiais. Aqui estão as coisas materiais. O que nós somos? Cópias do mundo das ideias. Aí, ó. Ou seja, o demiurgo está lá contemplando as ideias, o demiurgo copia as ideias e transforma elas em matéria, e depois ele... Então, o mundo, o cosmos, surgiu assim. Ele não surge da criação, certo? Ele surge da... digamos assim, da compilação, certo? Das ideias perfeitas para as ideias imperfeitas, correto? Então, quando nós falamos que as coisas estão no mundo e as ideias estão lá no mundo suprassensível, no supralunar, significa o seguinte, que nós participamos do todo, correto? Fazemos parte do todo, mas nós não somos o todo. Isso aqui é importante. Nós não somos o todo. Nós participamos desse todo, certo? De modo que, eu falei ainda há pouco que nós somos cópias. Por quê? Porque no fundo, quem está lá no mundo das ideias contemplando é nossa alma. A nossa alma está lá contemplando. Uma vez que ela tem que vir para cá e pagar pela sua pena, que isso está nas obras do Fédon e do Fédoro, tá? Quando nós temos que descer aqui para poder pagar pelas nossas culpas, né? A alma, ela desce sobre um corpo, no seu nascimento, no meu nascimento, e ela fica aprisionada na limitação material do corpo. Então, ou seja, a alma ela pode voar, você não pode voar, nem eu posso voar. Somente a minha anjinha pode voar. Por quê? Porque ela é uma ideia. Ela está no mundo das ideias. Ela existe no mundo das ideias. Enquanto eu existo aqui, no mundo sensível, no mundo material, no mundo real. Tá? Então, quando a gente olha aqui, que o demiurgo, ele copia as coisas, quer dizer, ele contempla as ideias e copia as ideias de modo a transformá-las em coisas, significa que no fundo, nós temos então um agregado de... A mesma coisa que aconteceu lá com Empédocles e com Demócrito, mas na realidade não são o amor e o ódio, no caso do Empédocles, não é o acaso, no caso do Demócrito, mas o demiurgo. Ou seja, essa parte, né, esse ser, né, que está subordinado ao bem supremo, certo? O bem com B maiúsculo, certo? Que é a ideia superior. Então, na hierarquia, né, das coisas está o bem superior, o bem supremo, ou o sumo bem, que vai ser debatido lá entre os patrísticos e escolásticos, né, o sumo bem. Depois tem o demiurgo, e o demiurgo depois vem as coisas. Tá? Então, voltamos aqui à nossa telinha. Isso quer dizer o seguinte, ó. Essa personagem, ela existe no mundo das ideias. O demiurgo contemplou essa personagem no mundo das ideias.
e ele copia e traz para cá. Ah, mas peraí, como é que... Então, o meu professor falou comigo que a alma é que está lá e a alma desce ao corpo, etc. Sim, claro, evidente. Tá? Mas eu estou falando dessa daqui porque ela é uma ideia. Essa Morgana aqui não existe. Eu existo, mas ela não existe. Tá? Então, o que, que acontece? Se ela está aqui, então ela é uma cópia de uma... É a cópia de uma ideia que foi copiada de uma outra ideia, que foi copiada de uma outra ideia, e vai se degradando, até chegar ao estado mais baixo, que aí no caso é aquela composição das almas, né? Alma racional, alma irascível e alma concupiscível, né? Que não vem ao caso aqui agora, mas quando você copia, vai copiando, é a mesma coisa quando você pega uma xerox, certo? Você xeroca a página de um livro, certo? E depois você xeroca essa mesma página de livro da xerox da página do livro. Fica uma merda, né? Enfim, fica ruim. Aí quando você pega a xerox da xerox da xerox, fica pior. Quando você pega a xerox da xerox da xerox da xerox, vai acabar virando uma página branca, né? De tão ruim que vai estar, ok? Então, esses personagens aqui, eles foram criados, certo? Ao passo que quem os criou, teve alguém que os criou antes. Só que quem criou antes, ó, a alma vem da onde? Vem lá do mundo das ideias, onde está contemplando o bem supremo. Quando a alma desce, ela ganha um corpo, certo? Ela é jogada num corpo e depois isso aí, a questão da transmutação das almas, né? Ela é explicada no mito de lá no livro 10º da República, tá? E há outras obras também do Platão que ele trabalha essa questão das almas em relação ao destino com o qual cada alma vai ter, para onde que a alma vai. Só lembrando de que para Platão as almas elas têm assim, digamos, um caminho mais leve a seguir ao que nós podemos chamar de paraíso, né, conforme as suas obras. Então, ou seja, à medida com que a pessoa ela vai se abstraindo desse mundo e vai ficando cada vez mais próxima desse mundo das ideias, mesmo aqui em vida, que é como uma espécie de mortificação das coisas materiais, das coisas terrenas, então a possibilidade dela se lembrar, né, do que ela havia aprendido lá no mundo das ideias, ao passo que quando ela for reencarnar no outro corpo, ela vai ter a possibilidade de lembrar, né, do que ocorreu na vida passada, é muito maior. Claro que essa discussão ela é um pouco controversa, ela é um ponto sensível, tá? Porque quando você vai falar de reencarnação, tem pessoas que não acreditam, outras acreditam. Quando você fala da questão do inatismo cognitivo, do cognitivismo inatista, né? O empirismo vai vir detonando com essa tese, tá? Mas não é o nosso tema aqui hoje. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, tascas aquele joinha maneiro dentro das possibilidades. Se tu não gostaste, não tem problema, você está no controle, tá? E nós vamos criar outros conteúdos para a gente poder falar nos próximos vídeos, nas próximas possibilidades, nas próximas vidas, se Deus quiser. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, um ótimo domingo e tudo de bom.